Putz, bati o carro, e agora? O que eu devo fazer? Pois é, essa é uma pergunta normal e tem muita gente que chega na hora de um acidente e simplesmente não sabe como agir. Seja por nervosismo ou mesmo por desconhecimento. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo o que você deve fazer caso se envolva em um acidente de trânsito. Basta sair de casa dirigindo que a gente já corre automaticamente o risco de se envolver em um acidente de trânsito. Pois é, mas deixa eu te dizer logo que acidente de trânsito é sempre um incômodo. É claro que ninguém quer se envolver em um, mas quanto mais preparada a pessoa está para esse momento, menos ela tende a se incomodar. Agora a gente vai imaginar que você acabou de se envolver em um acidente de trânsito. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Primeiro de tudo, mantenha calma, veja se tem alguém machucado e sinalize o local. Assim você evita que outros acidentes aconteçam por ali e que mais gente possa se machucar também, né? Ligue o pisca-alerta, use o triângulo de sinalização e, se possível, coloque até uns galhos de árvore um pouquinho antes de onde os veículos envolvidos no acidente estão. E aí vai uma dica: pega seu celular, tira foto dos veículos envolvidos e também uma foto da via que mostre onde esses veículos estão. Em seguida, combine com outro motorista para que vocês tirem os carros da via. Vocês podem estacionar ali pertinho ou então ir para uma rua lateral de menos movimento, por exemplo. Dessa maneira, vocês diminuem o risco de outros acidentes na via, até porque sempre tem aquele monte de curioso que vai passar devagarinho, torcendo o pescoço, olhando para o lado em vez de olhar para frente, só para ver o que está acontecendo, né? E nisso aí, às vezes, acaba rolando outro acidente no local. O cara torceu o pescoço para o lado para ver e não olhou para frente, bateu no carro da frente, enfim, isso é muito comum. E é importante retirar os carros da via porque às vezes uma batidinha simples, uma coisa de apenas um arranhão, pode causar um congestionamento imenso dependendo da via. E sem contar também que bloquear o trânsito impedindo que os outros carros passem é uma infração de acordo com o artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Bom, tudo acertado entre vocês, né? Na hora de trocar os telefones, a minha sugestão é que você peça para o outro motorista ligar para o seu telefone. Assim não tem a chance dele te passar o número errado e você acabar se incomodando ou ficando no prejuízo. E é importante também registrar um boletim de ocorrência. Quando não há feridos, você pode fazer isso pela internet mesmo, pelas delegacias virtuais aí do seu estado. Agora, caso você e o outro motorista discordem das circunstâncias do acidente, vocês podem acionar o juizado de trânsito. Geralmente uma van que vai até o local para uma espécie de conciliação entre os dois motoristas. Aí você já sai de lá com toda a documentação e caso uma das partes não cumpra o combinado ali entre as autoridades, você já pode dar entrada a um processo. A melhor parte é que já fica absolutamente tudo registrado. Então eu, se fosse você, já aproveitava depois desse vídeo para fazer uma pesquisa aí para saber se na sua cidade ou no seu estado tem um juizado de trânsito e já guardava esse número no seu telefone, viu? Até porque a gente nunca sabe quando vai se envolver em um acidente de trânsito. Se houver alguém machucado, a primeira coisa que você deve fazer é ligar para o SAMU no número 192 ou então para o Corpo de Bombeiros no 193. Jamais tente remover as vítimas do local ou então de dentro dos carros. Os socorristas têm as técnicas adequadas para fazer esse atendimento sem agravar as lesões das vítimas de acidentes de trânsito. Então, se preocupa em sinalizar o local para que outros acidentes não aconteçam por ali e, dependendo, fica ali pertinho da vítima, conversando com ela, mantendo consciente, até para ver se ela está por dentro de tudo que aconteceu. Isso pode ser importante depois. E eu espero que fugir nem tenha passado pela sua cabeça, viu? Até porque omissão de socorro é considerada crime de acordo com o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Você pode ser preso de 6 meses a 1 ano ou ter que pagar multa. E sem contar que quem faz isso não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, né? Bom, quando há feridos, geralmente uma perícia vai até o local para analisar as circunstâncias, as causas do acidente. Por isso, nesse tipo de acidente, é importante preservar a cena.
Em outros tipos de acidente, quando há um motorista embriagado, por exemplo, ou então quando há dano ao patrimônio público, quando um carro atinge um poste, por exemplo, também é importante preservar a cena do acidente. No fim das contas, parecem informações simples demais ou bobas, mas isso varia de pessoa para pessoa, porque tem gente que simplesmente congela em situações de tensão ou nervosismo. E se o acidente for em uma rodovia federal, você pode acionar a PRF pelo número 191. Você também pode fazer uma declaração de acidente de trânsito pelo site da PRF, mas é importante você ter um número da rodovia, o quilômetro em que o acidente aconteceu e também o sentido dessa rodovia, de tal cidade para tal cidade, por exemplo. Mas vale ressaltar que esse registro pelo site da PRF só pode ser feito em algumas situações. A primeira delas é que ninguém pode ter se ferido no acidente, nem mesmo levemente. Se o acidente foi com um caminhão carregado, não pode haver vazamento na pista ou derramamento de carga e nem avarias nas embalagens dos produtos que ele carregava. Esse acidente também não pode ter provocado danos a bens públicos da Polícia Rodoviária Federal. Esse registro também não vale para veículos que ficaram submersos ou que tiveram mais de 1/3 da estrutura queimada em um incêndio, por exemplo. O link para fazer essa declaração de acidente de trânsito eu vou deixar aqui na descrição. Pois é, e uma dica bônus para você é o seguro DPVAT. Ele foi criado em 1974, é um seguro obrigatório pago de forma anual pelos motoristas, ou pelo menos deveria, e a cobertura dele protege qualquer brasileiro que tenha se envolvido em um acidente de trânsito, seja ele motociclista, pedestre, motorista de carro, de ônibus, enfim, qualquer pessoa envolvida em um acidente de trânsito tem direito à indenização. Mas se o motorista não pagou o DPVAT e se envolve em um acidente de trânsito em que ele estava dirigindo, ele perde o direito à indenização. O DPVAT oferece coberturas de 3 naturezas: a morte, que indeniza em até R$ 13.500, a invalidez permanente, que também indeniza a vítima em até R$ 13.500, e também o reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada, com pagamento de até R$ 2.700. E essa proteção, de acordo com a seguradora responsável pelo DPVAT, é assegurada por até 3 anos. A arrecadação funciona da seguinte maneira: as secretarias de Fazenda recebem esse valor que você paga e em seguida repassam para a seguradora responsável pelo DPVAT. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Não precisa sair do canal, eu vou deixar 2 sugestões aqui do lado para você. Tchau!